A linguagem política é projetada para fazer com que a mentira soe como verdade e o crime se torne respeitável, bem como dar ao vento a aparência de solidez. George Orwell, em sua obra Como Morrem os Pobres. Você já lutou contra inimigos imaginários? Já teve alguma crise existencial ao ponto de não saber mais a diferença entre realidade e imaginação? Ou já contou uma mentira várias vezes até começar a achar que fossem verdade? Hoje trataremos de dois assuntos. Na política, o discurso de posse de Bolsonaro. E na literatura, o grande romance do século XVII, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Mas antes de continuarmos, para quem não me conhece, quero me apresentar. Sou Dário Neto, professor universitário, doutor em literatura brasileira, e venho fazendo esses vídeos com o máximo de carinho e como um trabalho voluntário para oferecer para vocês o melhor conteúdo sobre política e literatura. Como se trata de um trabalho voluntário, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo, que vocês se inscrevessem nesse canal, curtissem o vídeo e assim fortalecer o meu trabalho. Com isso eu poderei oferecer outros vídeos, outros debates, outras reflexões sobre política e literatura. Como objetivo do canal Politeralizando é debater política pelo viés da literatura, o nosso ponto de partida para o tema de hoje será o seguinte. Em seu discurso de posse, Bolsonaro retoma dois fake news que o ajudaram a se eleger como presidente. O primeiro é a crença de que antes dele o Brasil era um país socialista. O segundo é a existência da famigerada ideologia de gênero. Ao reafirmar isso em seu discurso de posse, poderíamos considerar Bolsonaro uma personagem quixotesca? Ou ele, com isso, estaria preso às suas próprias mentiras? Para melhor compreendermos a relação entre Bolsonaro e essa personagem Miguel de Cervantes, Dom Quixote, vou contar resumidamente a vocês o contexto e a história desse romance. O primeiro contexto. A obra foi publicada em 1605 e foi feita como uma paródia às narrativas, novelas de cavalaria que faziam muito sucesso na época. Essas novelas de cavalaria vêm desde o século XII, produzido pela Igreja Católica, que foi buscar no folclore pagão várias narrativas com o objetivo de criar uma personagem que é justamente esse cavaleiro medieval, que é um personagem ligado a alguma ordem católica, geralmente é um homem nobre, defensor da fé cristã. Ele se constitui com uma armadura, uma lança, um cavalo de bom porte e um escudeiro que sempre o acompanha. O objetivo dele é, além de defender a Igreja Católica, defender a honra, a sua pátria e o seu povo. Nesse sentido, ele tem, portanto, algumas características que o constituem: a coragem, a lealdade e a generosidade. Além disso, ele tem um código de honra, que é proteger as mulheres e os mais fracos, defender a justiça contra a injustiça e o mal, amar sua terra natal e defender a igreja, mesmo que ele se coloque em risco de morrer. Na prática, então na vida real, eram homens nobres, gananciosos, com interesses em terras, em poderes políticos, em prestígios sociais e financeiros, que se apropriavam desses títulos cristãos para poder se promover. É por conta disso que Miguel de Cervantes resolve, então, fazer essa paródia e escreve, portanto, esse romance. Do que se trata a história? Então agora a gente vai à história do romance. Trata-se, grosso modo, de uma personagem que é justamente Dom Quixote. Ele é um fidalgo falido, um fidalgo em decadência, que a única coisa que ele faz na vida é ler romances. Tanto lê que ele acaba enlouquecendo e já não consegue mais distinguir realidade de ficção.
e de repente ele se vê como um nobre cavaleiro e resolve sair pelo mundo com as suas aventuras, enfrentando dragões e defendendo princesas. Mais especificamente, ele vai defender Dulcinea, a mulher por quem ele é apaixonado, contra dragões que não são nada mais que moinhos de vento. E é acompanhado por um fiel escudeiro chamado Sancho Panza. Bolsonaro nunca foi um fidalgo, mas era um deputado decadente. Pois desde que entrou na política, ele nunca fez nenhuma lei de relevância que contribuísse com a população brasileira. Muito pelo contrário. Para tentar camuflar, esconder a sua incompetência política, desde a década de 90, ele passa a criar inimigos imaginários e combatê-los diante das câmeras para se promover. O primeiro desses inimigos foram os direitos humanos em sentido mais amplo. Na época, o então presidente Fernando Henrique Cardoso era alvo das suas críticas, a ponto de, em uma entrevista na televisão, Bolsonaro ameaçar o presidente de morte. Quando, em 2002, no processo eleitoral que deu a vitória para Lula, no primeiro momento ele se aproximou dos petistas, fez vários elogios a Lula, referindo-se a ele como companheiro, e chegou inclusive, em uma das suas falas na Câmara, a sugerir a indicação do nome de José Genuíno para ministro da Defesa do governo Lula. Posteriormente é que ele começa a se afastar do governo do PT, apesar do seu partido, o Partido Progressista, o mesmo do Maluf, continuar como base do PT. Ele se afasta e passa a declarar guerra tanto ao PT como à esquerda. Isso se deve justamente porque nesse período foi constituído na Comissão de Direitos Humanos a Comissão da Verdade, para poder apurar justamente os crimes praticados durante o regime militar. Bolsonaro se coloca contra isso, passa a eleger a Comissão da Verdade, logo depois os direitos, a defesa dos direitos da população LGBT como seus inimigos imaginários. E alçando, portanto, essas duas pautas à categoria de dragões, tal como faz, portanto, o Don Quixote, Bolsonaro ele lança a sua plataforma, a candidatura à presidência, sobre esses dois viés. Atacar os direitos da população LGBT e dos direitos das mulheres, também a luta da população negra, e atacar a esquerda no sentido mais amplo. E é a partir daí que ele passa, portanto, a criar notícias sobre uma possível implantação de um comunismo, caso o PT ganhasse. Simplesmente ele esquece que o PT já estava no poder desde 2003 e nenhuma mudança comunista havia sido implantada. Ele também cria com isso o famigerado kit gay. E, para tanto, ele se utiliza, sobretudo na campanha eleitoral dele, ele se utiliza de um livro publicado pela Companhia das Letras que se chama Aparelho Sexual e Companhia, traduzido do francês. O curioso é que o livro, que nunca foi publicado pelo MEC, ensina sexo hétero. Mas Bolsonaro insistiu em dizer que era um kit gay. E nenhum jornalista soube questionar o óbvio. Tornado presidente, Bolsonaro poderia abandonar os seus dragões imaginários e tomar uma postura de chefe de Estado, que é principalmente unir o país que se encontra dividido por conta das eleições. Pelo contrário, Bolsonaro fez 2 discursos de posse. No primeiro, ele voltou a dizer sobre o seu compromisso de combater a ideologia de gênero em defesa da família brasileira. Que ideologia de gênero é essa? Nenhuma. Ela não existe. O que existe são direitos para a população LGBT e para as mulheres e o combate à LGBTfobia e ao machismo. Obviamente, Bolsonaro não vai dizer que é contra isso, porque se o fizesse, mostraria sua face mais perversa. O que ele faz é criar esses
dragões, transformar esses moinhos de vento em dragões para poder justificar as suas arbitrariedades e incompetências. Com esse primeiro discurso, poderíamos supor que Bolsonaro se constitui numa caricatura quixotesca, delirante, por não conseguir se livrar desses dragões imaginários criados com as suas mentiras. Mas o segundo discurso é revelador e evidencia o que de fato está por trás desses dragões imaginários criados por Bolsonaro. O segundo discurso foi feito para a população, para os seus eleitores, que foram lá prestigiar a sua posse. E ele diz o seguinte, que naquele momento, então no momento em que ele fala, o povo começou a se libertar do socialismo. Se vocês prestarem atenção, dá até para ouvir ao fundo o barulho da queda do Muro de Berlim, quando ele diz isso. E que também o povo começou a se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente incorreto. Então veja, o povo começou a se libertar do socialismo, fake news, da inversão dos valores, fake news, do gigantismo estatal, e aí tem uma questão interessante, e do politicamente correto. Veja, fora o gigantismo estatal, os outros três são pautas morais. Logo, evidencia que Bolsonaro discursa para dois públicos distintos. O discurso moral é direcionado para os seus eleitores que, tomados pela paixão e pelo fascínio do mito, se encanta e aplaude com seu discurso moralista. É o que eles querem ouvir. Mas o Bolsonaro dialoga também com um outro público, que é o público de empresários que o ajudou a se eleger. E o que ele comunica com esse discurso? Justamente aquilo que o primeiro grupo duvida, que é ele vai enxugar a máquina pública ao máximo, deixando de oferecer ou deixando de investir em serviços essenciais, como por exemplo, saúde e educação. E por que vai fazer isso? Para conter a crise econômica? Claro que não. A gente sabe que a crise econômica, a crise não é econômica, a crise é política. Ele vai fazer isso justamente para quê? Para, na medida em que não ofereça saúde e educação de forma adequada, obrigue a população a consumir no setor privado, que é justamente o interesse desses empresários. Ora, a gente sabe que há muito tempo, de governo a governo, empresários têm feito lobbies políticos para poder transformar serviços essenciais, entre eles a saúde e a educação, em mercadoria. E é isso que ele prometeu em seu discurso. Portanto, o que ele faz é criar de forma oportunista, não delirante, como o Dom Quixote, mas sim de forma oportunista. Se o Dom Quixote delira, Bolsonaro ele não delira, ele projeta. E como projeto, a coragem dele é covarde e autoritária. E se sustenta, obviamente, em cima de distorções de verdade. Foi assim que ele se elegeu. A lealdade dele é uma lealdade com Queiroz, o seu amigo laranja, com Moro, que acredita e que aceita desculpas de réus confessos, com Onyx Lorenzoni, que é justamente esse réu confesso que se desculpou, com o MDB, que, aliado agora a Bolsonaro, perpetua o seu poder, com o empresariado que está interessado cada vez mais em fatiar e comercializar tudo, inclusive o oxigênio, se eles descobrirem a fórmula. E a população que votou nele? E a população que está torcendo para que seu governo dê certo? Ela é Sancho Panza. Ela é simplória, ignária e vulnerável a qualquer cavaleiro medieval que a seduzir. E, obviamente, só depois é que vai descobrir que o seu cavaleiro era apenas uma personagem interessada em seus próprios projetos e jamais comprometida com o projeto Brasil.
Agora eu pergunto a você, e você, o que achou desse discurso? Você acha que o Bolsonaro ele é um sonhador preso às suas próprias mentiras? Ou ele é um oportunista que se utiliza das distorções para se promover, promover os seus, para se beneficiar? Diga aí para nós, aproveite agora e comente aí, vamos dialogar, debater, e com isso, por meio de seus comentários, a gente continuar essa conversa e analisar essa situação, analisar, enfim, essa realidade que começa a se constituir a partir de agora e que a gente não sabe exatamente o que vai dar. Quero novamente pedir a vocês, agradecer a audiência de vocês e pedir que vocês se inscrevam no canal para fortalecê-lo, dê um joinha para divulgar mais o vídeo, compartilhe com os amigos, enfim, fortaleça este trabalho para que eu possa continuar oferecendo para vocês esse debate sobre política pelo viés da literatura. Muito obrigado!